Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma aulinha de história? Massa, né? Lembrando sempre que a Tia Lili segue como base o livro Historiando História e Historiando Geografia, nas aulas de Geografia, é claro, da editora Construir, gente. Por que eu falo, às vezes, do livro? É porque você pode achar pouquinho, ou você pode achar que não tem muito a ver, enfim. Eu geralmente pego esse livro como base, porque é o livro que a gente dá aula, tá? Então, acompanha aí se você acompanha com esse livro. Ele é um livro excelente, aqui eu não estou fazendo propaganda, tá? Só para que você possa entender de onde eu tiro esses temas, tá bom? Então, hoje nós temos dois temas que eles são acoplados um no outro. Um é os marcos da memória das diversas sociedades. E o outro é os marcos da memória do povo brasileiro. Um encaixa no outro. Vamos ver? Olha só. Eu coloquei os dois separados, claro, mas você vai ver como os dois se encaixam. Os marcos da memória das diversas sociedades, ele abrange muitas coisas. Eu vou ler alguns tópicos para vocês e a gente vai estar conversando sobre eles, tá? Como é bom nos reunir e recordar as lembranças do passado. É massa demais. Que geralmente são contadas pelos pelos membros mais velhos, né? Pelos nossos membros mais velhos da nossa família. Ou seja, nossos pais, nossos avós, eles vão contando a história deles, porque é o seguinte, a nossa história não começa só no nosso nascimento, tá? Ela tem a nossa pré-história, é a história do que acontece antes da gente nascer, tá bom? Então, essa história não tem como a gente saber, ela é contada pelos nossos familiares, né? E olha que legal que eu coloquei aí para vocês os telefones, os tipos de telefones até 2012, é muito massa, cara. E eu coloquei também o carro, por quê? Porque depois da invenção da roda, o negócio pegou fogo, meu filho. A evolução e a modernidade, o homem percebeu ali que a criatividade e as ideias foram fluindo e pá, na sociedade deu um alavanco enorme, tá? E isso abriu muito para a questão comercial, para a questão da ida e vida de pessoas e mercadorias. Aí eu coloquei assim, ó, olha que legal. Pela memória, recordamos um tempo vivido, que pode ser transformado em uma narrativa. Eu posso contar para as pessoas o que eu vivi. Uma descrição de lugares e pessoas, e assim vamos construindo o passado. O que acontece quando os pais da gente contam, olha, na minha época era assim, e eu falava assim, me vestia assim, e isso foi gerando as memórias do passado, né? É o que a gente chama de conto empírico, né? Aquela vivência da pessoa, né? Depois da invenção da imprensa, a imprensa são os jornais, tanto impresso como televisivo, enfim. A partir do momento do surgimento da imprensa, tá, que foi lá pelo século XV, passaram a existir as memórias nacionais, ou seja, eu, enquanto indivíduo, percebi o que estava acontecendo no mundo, no meu país, na minha região, tá? Porque antigamente, antes do computador, era tudo muito mais difícil, né? Então, depois que começou a surgir a imprensa, a gente foi fazendo livros, jornais, impressos, revistas e tudo mais. Olha só que riqueza, tá, de memória que a gente pode guardar. Que são guardadas em formas de, isso aí é sempre questão de prova, ó, documentos públicos, museus, monumentos, tudo conservando o passado de um povo. Tudo isso é história, tudo isso é conto, tudo isso é passado. É as coisas que aconteceram no passado e eles registram dessa forma. Olha que interessante. Aí você fica com a imagem dos telefones, aí no decorrer das décadas, né, dos anos, e o carro. Olha que legal. Tem até um charminho que parece uma antiga carroça puxada a cavalo aí, ó. Os designs como era antigamente, mas depois da roda, meu bem, ninguém segurou mais o homem. E agora, olha que avanço, pancada. Com a chegada das novas tecnologias, eu já fiz um vídeo falando sobre novas tecnologias. É claro que eu não sou expert no assunto, tá? Isso é só um apanhado geral para que você possa interagir com esses tipos de assunto e assim você saber falar e também
responder provinhas, né? Porque sempre tem provinhas. Aí, olha só. Com a chegada das novas tecnologias, o computador, que é a peça-chave do desenvolvimento tecnológico, e seus meios de comunicação, celular, tablet, televisão, os smarts e mais smarts, tá? O que eles contribuíram foi excepcional. Ou seja, o passado e o presente estão sempre presentes na memória coletiva de cada sociedade. E é importante que sejam preservadas, pois sem o passado não há história. Como é que eu vou contar a minha história se eu não sei o meu passado? Como é que eu vou saber da história do meu país se eu nunca li sobre isso, se eu nunca vi um vídeo falando sobre o passado? Olha que interessante, né? Você pega a tecnologia e reverte isso para conhecer o seu passado, não é interessante? Pois é. Eu coloquei aí o astronauta e coloquei plaquinhas onde você pode imaginar o seu passado, o presente, onde eu vou para o futuro, tudo isso, né? E olha que interessante, para quem não sabe, essa figurinha aí eu tirei na internet e ele é um dos primeiros computadores, um único computador, é isso aí. Chips e HDs são uma sala só. É como se o ser humano, ele trabalhasse dentro do HD do computador que a gente tem hoje, né? Pronto, pois está aí, tá? Então, todo aquele emaranhado de teclas, fios, chips e tudo, é isso aí. Olha que legal, tá aí, ó, o mouse tá passando em cima para você ver. Aí tem assim, ó, a memória histórica é compreendida como a sucessão de acontecimentos marcantes de um país. Embora se encontre bem distante dos seus cidadãos, é importante saber que aqueles fatos históricos foram vividos por aqueles que nos antecederam e também fazem parte da nossa história. Ai, Pedro Álvares Cabral chegou de Portugal e descobriu o Brasil. Não, não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem. Foi por conta da chegada dele que ele descobriu e colonizou e que nós estamos aqui. Então, nós fazemos parte de todo esse emaranhado histórico e é necessário você conhecer. Primeiro, para ficar uma pessoa consciente e saber falar sobre o assunto, tá? Você não precisa aprender tudo, mas você precisa saber de tudo um pouco. Por isso que esse vídeo eu sempre digo que é um pouquinho da nossa história, porque é necessário a gente saber essa evolução. Poxa, para poder você saber falar, para você poder saber responder, para poder você conhecer, o conhecimento é maravilhoso. Aí tem agora as memórias do povo brasileiro, já algo mais resumido. As voltas no tempo, olha só, deixa eu ajeitar aqui meus cabelos, porque senão, né, corra feia, basta o coronavírus. Na Idade Média, aconteceram muitas expedições militares e religiosas, a gente conversou já sobre isso. Elas eram chamadas de cruzadas, tá? Que se dirigiam à Terra Santa. Que Terra Santa é essa, Tia Lili? Ele é a Terra Santa, eu coloquei até uma foto aí para você, ó. É chamado de Israel, linda, maravilhosa Israel. Que, né, foi feita essas cruzadas com o pretexto de liberar, né, de libertar o povo do domínio lá de quem não era cristão, tá? Mas não tinha muita coisa a ver não, tá, gente? Quando vocês estiverem nas séries maiores, vocês vão ver isso em detalhes, mas também não podem dizer que nunca escutou falar sobre isso. Por isso que é bom o conhecimento. Veja só, as cruzadas eram as expedições, tá? Feitas por militares e religiosos, ou um, ou outro, ou os dois, tá? Eram chamados de cruzadas. Eles tinham como pretexto, tá? Eles fingiam que iam libertar as cidades, a população dos que não eram cristãos, mas eles tinham os métodos meio duvidosos, certo? Mas não é disso que a gente quer abordar agora. Olha só onde é que eu quero chegar. Nesse vai e vem de expedição, tropas para cá, tropas para lá, homens para cá, homens para lá, eles precisavam parar, comer, comprar mantimentos, não é isso? Bom, pois é aí onde eu quero chegar. Esses povos dessas expedições, nas idas e vindas, tá, foi trazido para a Europa o gosto pelas especiarias. Alguém lembra o que eram especiarias? Coloquei aqui, não precisa nem se estressar. Ó. A canela,
tá? O gengibre, o cravo, noz moscadas, tudo vindos da Índia, que ramificou pelo mundo afora, mas não chegava para todos, tá? E quando chegava eram valores absurdos, a peso de ouro, veja só. Então, olha só, também eram trazidos das Índias, tá? Lá do Oriente, porcelanas, sedas, tá? Da China, diretamente, tá? Não necessariamente das Índias, mas com tudo misturado, né? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, a antiga China e a atual, tá? Não mudou muito não, mas e aqui a cidade santa, que é Israel. Beleza? Show de bola, vamos mais para frente. Nessa confusão toda, vai para lá, vai para cá, invade, não sei o que, tá, invade todo mundo, confusão louca. Surgiram nessa história duas cidades importantes, olha, importantes, Tcheli, importantes. Quando a gente erra, pessoal, não tem problema, o importante é não observar o erro e não corrigi-lo. Vamos nós? Importantes. Cidades importantes. Constantinopla, eu tô soletrando que é para não errar, e Alexandria. Eu tenho como título que as cidades de Constantinopla e Alexandria caem no poder dos turcos, mas lembrando que a cidade de Alexandria fica no Egito e Constantinopla muito perto da Turquia. Por isso que eles caíram na mão dos turcos. Eles invadiram e tomaram essas terras para eles. Só que eles foram meio malvados, esses turcozinhos, tá? Olha só. A cidade de Constantinopla, sua atual denominação é Istambul. E ela antigamente era capital de vários impérios romanos. E também o do Oriente. Hoje pertence à Turquia. Tá vendo que ele, ó, pufo, pegou tudo, tomou tudo. As especiarias e outros produtos vindos do Oriente chegavam às terras, né, às cidades de Constantinopla e Alexandria, e de lá seguiam pelo mar Mediterrâneo, tá, para a Europa. Olha a importância dessas duas cidades, ela era meio que uma travessia, uma ponte. Só que os turcos, não gostando de não ganhar lucro com isso, foi lá e ó, pofo, tomou, não deixou mais navegação nenhuma passar por lá, a não ser que eles vendessem os produtos. E assim, essas cidades elas foram sendo tomadas cada vez mais pelos turcos até o domínio total. Legal, né? Gostaram da nossa pequenina, pouquinha história, linda e maravilhosa? Legal? Gente, que maravilha, mais uma vez com vocês. Dá um like aí no vídeo, inscreve aí no canal, deixa o teu comentário. Show de bola, bons estudos, meus queridos.